Olá! Se você é uma mulher que quer encontrar o amor da sua vida, um namorado, um companheiro, alguém com quem possa eventualmente casar, ter uma família, saiba que você precisa de fazer vários movimentos. E hoje, aqui neste vídeo, eu quero falar-lhe de um desses movimentos fundamental e importante que você precisa de fazer. O meu nome é Susana Silva, eu sou psicóloga e coach e ajudo mulheres a encontrar o amor da sua vida. Um dos movimentos fundamentais que você precisa de fazer é o movimento de se reconciliar, de se reconectar com a sua origem, com os seus pais. Eu não sei se você é uma mulher brigada, desconectada com a sua mãe ou com o seu pai, mas se for o seu caso, saiba que a tendência é que isso impacte nos seus relacionamentos. Ou você vai ter dificuldade em entrar num relacionamento, ou poderá até entrar, mas a tendência é que surjam problemas dentro do relacionamento. E porquê? Muitas mulheres me questionam: o que é que tem a ver os meus pais com o meu marido, com o meu namorado, com os meus relacionamentos? Tem tudo a ver. Veja bem, se existem dificuldades na relação de amor mais primária, que é a relação com os nossos pais, se esses nossos primeiros canais de amor, que são os nossos pais, se eles estão bloqueados dentro de nós, é como se a gente não aprende a receber o amor e vai ter dificuldade em receber o amor que a vida tem para nós. Quando existem ao longo da infância e da adolescência muitas dificuldades, muitas situações conflituosas na relação com os pais, a tendência é que a filha comece a deixar de ver o que há de bom, comece a olhar para os pais de uma forma crítica, de uma forma negativa e comece a não aceitar, a recusar aquilo que os pais puderam e souberam dar. É como se a menina dentro de nós pode ficar tão ferida, tão ressentida, tão magoada, que cresce com essas feridas abertas e caminha na vida adulta a achar que os pais não deram o suficiente, que os pais deveriam ter dado mais e melhor. Isso é muito comum. E é importante então você refletir em que é que até hoje você ainda sente que os seus pais erraram consigo, até onde é que você acredita que os seus pais faltaram com algo, com alguma coisa. Você acredita que eles poderiam ter sido melhores, ter estado mais presentes? Qual é a sua sensação e a sua observação em relação aos seus pais? Se você sente ainda que eles ficaram em dívida, veja como isso pode influenciar as suas relações hoje, independentemente do tempo que passou, independentemente de qual é a sua relação com eles hoje. Algumas mulheres, elas tendem a querer compensar aquilo que lhes faltou por parte dos seus pais e tendencialmente vão para os relacionamentos mobilizadas pela falta, pela carência. E fazendo isso, elas correm o risco de, inconscientemente, ficar à espera que o companheiro atenda às necessidades infantis de amor. E isso desequilibra muito uma relação. Porque uma mulher que vai assim para dentro de uma relação, ela vai querer receber mais do que ela vai dar, do que ela pode dar. Ela vai esperar que o homem, o namorado, o companheiro, seja uma espécie de pai que ela gostaria de ter tido. Só que o companheiro, o namorado, a pessoa que está ao nosso lado, sempre é alguém como nós, com as suas questões, com as suas dificuldades emocionais, com as suas feridas abertas. Então não dá para a gente esperar que essa pessoa vá nutrir, vá preencher um lugar que nós sentimos que está vazio e que é da nossa mãe, do nosso pai. Além disto desequilibrar muito a relação, é muito pesado. Sobretudo para outra pessoa, é muito pesado depositar em cima de alguém a responsabilidade de nos compensar, de nos preencher, de nos nutrir. E eu falo disto lembrando que muitas vezes isto é um movimento e é uma forma de estar inconsciente, mas muitas vezes está lá. Então é bom a gente observar, refletir até que ponto esta tendência, este movimento está presente nos nossos relacionamentos. Nós só podemos nutrir-nos através da nossa origem.
Outra tendência comum é quando a relação com os nossos pais ou com algum dos nossos pais implicou situações muito dolorosas, muito traumáticas, muito impactantes, absurdas às vezes até. E quando essas situações traumáticas levaram a uma ruptura, a uma desconexão profunda com eles ou com algum deles, existe uma tendência a repetir o mesmo padrão de desconexão nas relações adultas hoje. Porque a desconexão ela é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso. E a desconexão tende a surgir nas nossas relações quando algo é extremamente impactante, quando algo é extremamente doloroso. É quando, de facto, o melhor a fazer para o sistema nervoso é desligar, desconectar, esquecer aquilo. Então, a desconexão é um mecanismo de defesa que serve para nos proteger, que serve para não sofrermos, para não sentirmos uma determinada dor nas relações. E muitas vezes a gente aprende esse mecanismo de defesa lá, nessa relação primária, lá na relação com os nossos pais. E seguimos com ela, seguimos na vida com ela, para as relações, para as nossas relações amorosas, porque sentimos que não fomos amadas pelos nossos pais, que são os mais importantes. E então é como se ninguém mais poderá nos amar. E se ninguém mais poderá nos amar, o melhor é nem sentir, é não se envolver, é não se entregar a uma outra relação. Quando existem conflitos muito grandes, quando existe crueldade até de um dos pais para com a filha, quebra-se não só o vínculo do afeto, mas também quebra-se uma confiança e uma segurança fundamental nas relações. Então, tendencialmente, essa filha ela não vai confiar nem sentir-se segura nas relações e, portanto, ela desconecta, não se envolve, tem medo, sabota as possibilidades de relação. É um padrão comum também. Inclusive, muitas mulheres queixam-se de que não conseguem entrar num relacionamento porque não sentem conexão com ninguém. Ou também, quando começam a sentir uma conexão, elas sabotam-se e desconectam antes que a relação possa avançar e que ela possa vir a sofrer. Outras até entram numa relação que identificam cognitivamente como sendo uma boa relação, mas não conseguem sentir, não conseguem se entregar emocionalmente. Conhece essa sensação? É comum este padrão de relacionamento e tem a ver também, então, com este padrão de relacionamento que aprendemos e assumimos lá na relação, na nossa origem, na relação com os nossos pais. Um outro impacto que a relação dos nossos pais conosco tem nas nossas relações de hoje é a tendência a esperar inconscientemente o mesmo modelo de relação, o mesmo tipo de trato por parte de um companheiro, de um namorado. A forma como nós fomos tratadas, a forma como nós fomos cuidadas e amadas por essas figuras tão importantes que são os nossos pais, ela serve de modelo para todas as outras relações, para a forma como os outros poderão se relacionar connosco, poderão nos tratar. E nem sempre os nossos pais estiveram disponíveis, nem sempre eles estiveram conectados, nem sempre eles estiveram presentes, nem sempre eles souberam nos valorizar ou reconhecer. Nem sempre os nossos pais tiveram a real noção do que este ou aquele comportamento deles iria ter impacto sobre nós. Muitos pais, inclusive, não estiveram de todo disponíveis e poderão até, alguns, ter causado muita dor. Por exemplo, se o nosso pai era violento, se bebia, se maltratava, se criticava, se humilhava, se abusava, e se nos faltam, por outro lado, modelos de relação saudáveis à nossa volta, ou se nos faltam se nos faltaram pessoas e cuidadores que nos ajudassem a reparar esse modelo que tivemos e o impacto desse modelo, a tendência é que a gente possa crescer a acreditar que aquilo faz parte de uma relação e existe um perigo de normalizar isso numa relação adulta.
E o que é que acontece? Em consequência, acontece que às vezes a pessoa entra em relações pouco saudáveis, em relações tóxicas, em relações onde também existe uma permissão para um abuso, para um maltrato, para uma violência. Muitas vezes a gente vê isso acontecer. Às vezes encontramos pais que, por outro lado, estiveram bastante disponíveis, alguns excessivamente disponíveis, e até isso também poderá ter impactado no desenvolvimento daquela filha, na medida em que poderá ter dificultado a autonomia, a independência da filha, da criança, a ponto dela crescer e esperar ou procurar um parceiro, um namorado, que seja alguém como ela tem lá na origem, que continua a proteger, a fazer por si, a amparar, a ser um pai para ela. Então existe também essa possibilidade. E ainda há outra possibilidade que eu trago, que é quando os pais podem ter sido tão idealizados por nós, podem ter sido tão idolatrados como modelo, como estando próximos de uma perfeição, que causam em nós uma alta expectativa sobre quem nós devemos ser para ser amadas, ou sobre o tipo de pessoa que merece o nosso amor e que a gente quer encontrar para um relacionamento. Isso é perigoso também, porque é difícil encontrar alguém como o nosso pai, como a nossa mãe, se a gente está ainda preso à idealização deles. Enfim, é preciso olhar para isto e é preciso se questionar de que modo é que a maneira como os meus pais se relacionaram comigo se mantém hoje nas minhas relações. Sobre este tema tão profundo que fala da necessidade de nos reconectarmos com os nossos pais para termos um relacionamento amoroso ou um relacionamento amoroso saudável, e pensando mais especificamente na relação com o pai, eu quero ainda dizer que tenho atendido muitas mulheres totalmente desconectadas do seu pai. Mulheres que excluem, que estão de costas voltadas para o seu pai. Eu diria até que esse é um dos padrões mais frequentes que eu encontro entre as mulheres que têm dificuldade em iniciar um relacionamento amoroso. Mulheres que excluem o seu pai, que excluem indiretamente o masculino. É frequente observar essas mulheres em duas dificuldades relacionais inconscientes. Ou elas não entram num relacionamento porque a ideia de masculino delas está muito ferida e, portanto, não há espaço, não há segurança e não há confiança interna para se abrir ao masculino na vida delas. E outra possibilidade, outra dificuldade é quando a mulher entra num relacionamento com um parceiro que mais cedo ou mais tarde trazem algo do pai. Normalmente algo não saudável, algo que ela exclui no pai, algo que ela critica no pai. Como é que eu fui atrair alguém como o meu pai? É comum isso. E porquê? Porque o inconsciente dela, o inconsciente daquela mulher que tem o pai excluído, precisa de alguém que represente, que preencha esse lugar de vazio que ela tem do pai dentro dela. É claro isto? É como se eu excluo o meu pai, esse lugar fica vazio dentro de mim. Então, existe um movimento interno, inconsciente, que continua em busca de preencher esse lugar que é tão importante de um pai. Então, eu vou buscando esse pai nas relações e acabo atraindo pessoas que me lembram dele. Claro que inconscientemente, mas é um movimento que é preciso tomar consciência para poder começar a mudar isto. Lembrando que quanto mais excluímos, mais atraímos. Quanto mais eu quero encontrar diferente, mais eu encontro igual. Quanto mais eu quero afastar-me de algo e faço de tudo para me afastar daquilo, mais eu encontro aquilo. Porque na realidade eu só estou a olhar para aquilo, sempre que estou nesse movimento de crítica, de exclusão.
Às vezes é um pouco chocante tomar conta disto, mas é preciso tomar consciência. Como é que é possível amar uma pessoa assim, como o meu pai? Uma pessoa que trata mal, que não respeita, que é indiferente, que não quer saber. Como é que é possível? Existem mulheres que dizem amar aquela pessoa que é tão tóxica, que tem um padrão tão semelhante ao do seu pai, que maltratava em casa. E elas dizem ainda assim que amam, que se atraem por esse tipo de pessoa. E eu pergunto, isso é amor? É amor, mas ao pai, não àquela pessoa. É um amor de lealdade ao pai. É como se a alma dela gosta do pai naquela pessoa, do que ele tem igual ao pai, do que ele lembra do pai. Tudo isto é um pouco complexo, e muito inconsciente, mas acontece. Então, observe como isto é na sua vida, se isto faz sentido, se não faz sentido. Então, é mesmo muito importante olhar para a relação com o nosso pai, assim como é mesmo muito importante olhar para a relação com a nossa mãe, com a nossa origem, com a nossa história, com os nossos pais. Tomar consciência, fazer transformações internas que a direcionem para o amor deles é muito importante. Desse resgate, dessa reconexão, dessa reconciliação com eles, vem o amor adulto. A menina cresce, torna-se mulher madura e só nesse lugar de mulher adulta, madura, é possível encontrar um amor adulto e maduro. Enquanto somos meninas feridas, continuamos a olhar para os nossos pais e não existe um espaço para um amor saudável adulto. Por isso é mesmo necessário a gente fazer este trabalho de voltar à nossa história, à nossa origem e cuidar, reconciliar aquilo que ficou conflitado, aquilo que ficou brigado dentro de nós. E fico para os próximos vídeos onde eu vou-lhe falar de como é que a gente pode então fazer esse movimento de transformação para encontrar o amor na sua vida através da reconciliação com a nossa origem, com os nossos pais. Comenta aqui embaixo o que é que achou deste vídeo, dê-me o seu feedback, partilhe o link com alguém a quem este tema possa interessar. Para mim é mesmo muito importante levar esta mensagem a mais e mais pessoas e ouvir o vosso feedback, ouvir as vossas questões, as vossas necessidades, para que eu possa atender àquilo que vocês realmente precisam e da melhor maneira possível. Agradeço a sua atenção e deixo um grande abraço para si. Até logo!